Segundo, começa então a aprender da história, quer dizer, o que houve no passado e da realidade presente, o hoje, não é? Então, se a gente olha assim para o passado, a nossa igreja, né, começou, não foi com São Pedro, não, foi com Jesus, né? Com Jesus que estava no meio do povo, ensinava, curava, trazia salvação e formava os seus discípulos. Então a gente precisa copiar Jesus, que formava os seus discípulos. Então o Evangelho tem toda uma pedagogia, um modo de ser, a gente chama de pedagogia de Deus, que Jesus usava e que nós pretendemos também realizar na nossa atuação. Depois, quando começou o cristianismo, que Jesus morreu, ressuscitou, deixou a sua igreja aqui, Pedro e os outros apóstolos começaram a pregar o Evangelho. E muita gente realmente se convertia, assim, vinha do judaísmo. Aqueles que vieram do paganismo precisavam de uma formação maior. Então instituiu-se uma grande instituição, os historiadores dizem que é a maior da história, chamado catecumenato. É um processo, ou vários processos, que levavam as pessoas a conversão, a assumir o Evangelho, a viver o Evangelho em comunidade, na igreja sempre. Isso durou durante o século II até o século V, mais ou menos. E houve um declínio desse catecumenato porque todo mundo ficou cristão. Então não precisava, a pessoa já nascia dentro do cristianismo, então já toda a sociedade ajudava a pessoa a ser cristã. Mas acontece que a fraqueza humana, o pecado, as coisas foram enfraquecendo e a igreja sempre reagindo, e criou-se ao longo dos séculos, desde o século V mais ou menos até o século XIII, XIV, a grande Idade Média, a grande cristandade, é uma palavra para dizer que todo mundo era cristão. E a igreja criou muitas espiritualidades, teologias, interpretação da Bíblia nesse tempo, que muito serviu para nós. E nessa caminhada toda, nós chegamos num ponto em que, todo mundo sabe, a reforma de Lutero, aquela coisa toda, o concílio tridentino, do concílio de Trento, em que foram estabelecidas bem assim claras as normas da igreja diante dessa reforma do protestantismo. E assim nós chegamos até o século XX, quando a igreja precisava de uma outra reforma, mais que reforma, uma reanimação, um entusiasmo mais forte. Então foi a época do Concílio Vaticano II, grande momento para a igreja. E depois do Vaticano II, também a catequese, como diz aqui o número 48, por exemplo, teve grandes documentos. O maior deles, para nós, é a Catequese Tradem, do Diretório-Geral para a Catequese, o nosso Catequese Renovada aqui no Brasil, o Diretório Nacional de Catequese, e muitas coisas que ajudaram a renovar a pregação do Evangelho entre nós. E nós vemos que é necessário agora um segundo momento, uma assim, retomada, porque a igreja pensa que hoje a gente deve voltar lá no começo, lá no começo, quando havia aquele catecumenato, e restaurar esse catecumenato, diante dos problemas que o mundo de hoje coloca. Eu não vou falar muito dos problemas de hoje, que todo mundo sabe, mas aqui nesse documento tem uma bela descrição dos problemas que nós encontramos hoje, e um caminho que deve ser percorrido. Nós já fizemos algumas coisas mas há muita coisa para fazer, principalmente a instituição desse catecumenato com seus 4 tempos, o pré-catecumenato, que é o querigma, depois o catecumenato, longo tempo de instrução, de catequese, depois purificação e iluminação, e finalmente a mistagogia, como grandes momentos assim que marcam essa nossa retomada da história da igreja, nesse caminho que deve ser percorrido. E o nosso documento termina
os últimos parágrafos fala, por exemplo, a inspiração catecumenal necessita da consciência da verdade expressa por um Tertuliano, um grande autor. Os cristãos não nascem, se formam, né? Então hoje também, na verdade, embora muita gente nasça numa família cristã, mas depois ele deve ser formado, ele deve nascer de novo, porque apesar do batismo, daquela instrução que teve ou vivência familiar é insuficiente, então a igreja entra agora com esses grandes processos para tornar a pessoa verdadeiramente discípula e seguidora de Jesus Cristo. A busca de todos esses elementos, diz aqui, nos permitirá realizar a iniciação à vida cristã, isto é, os processos a serem conduzidos para levar a pessoa ao mistério de Jesus, né? Então tudo na igreja, aliás, está convergida para isso, né? Para levar a Jesus, que é o mistério, quer dizer, a palavra de Deus anunciada para nós, e para ele nós devemos iniciar. Mas não é só iniciação a Jesus, não. É iniciação a Jesus na igreja, porque Jesus subiu aos céus, né? Aparentemente ele não está no meio de nós, embora a gente fale toda hora, ele está no meio de nós, né? Mas a gente precisa criar essa mística de que ele caminha no meio de nós, né? Esse é o grande mistério que a igreja quer conduzir aqueles que querem ser discípulos dele dentro da igreja, na comunidade, e somente aí então vem os sacramentos. O que a igreja faz para iniciar as pessoas? Ela faz essa grande instrução, essa grande iniciação, né? E termina com os sacramentos, né? Os 7 sacramentos que todos sabem, repartidos ao longo da vida, né? E todos esses sacramentos nos ajudam a viver o mistério de Jesus Cristo. Oxalá vocês, catequistas, né, padres também, coordenadores, pastores aí da nossa igreja, se sintam muito estimulados nessa caminhada da igreja chamada iniciação, né, à vida cristã para formar discípulos missionários.